Fala galera, em tela com vocês na terceira edição da Liga da Justiça Encarnada. E no final da edição anterior, na tentativa de parar Batwoman Kiri, que tinha em sua posse a tão desejada fenda, vimos o Superman e Doutora Multiverso, o Batman, o Capitão Cenoura e a Flash serem enviados para lugares desconhecidos do multiverso. Porém, a Batwoman Kiri foi acidentalmente enviada para a Casa dos Heróis, aparentemente destruída. A história dará sequência logo após esse evento. Confira comigo essa história e antes que você esqueça, já deixa aquele like, pois vai ajudar muito o nosso canal. Saiba que seu like é o nosso combustível para a criação de mais vídeos como este, beleza? Agora, sem mais demora, vamos para o vídeo. Na Terra 41, o Esquadrão Nimrod confrontou o Capitão Cenoura, acreditando que ele fosse o responsável por uma podridão que infectou aquele mundo. Porém, com a chegada de Sporo, todos souberam que o Capitão Cenoura não era um inimigo, pois outra vez já haviam lutado juntos para salvar o multiverso. Mas Sporo temia que aquele fosse o momento de outra luta, quando revelou que o responsável e verdadeiro inimigo ali era o Aniquilador, que, aproveitando a posse da fenda, conseguiu aumentar seu próprio poder. Sporo, que parecia liderar o grupo de heróis daquela terra, perdeu seu corpo humano, mas sua alma criou uma relação simbiótica com uma estufa enquanto era fertilizada. Ele tinha uma ligação única não somente com a flora-esfera daquela terra, e sim com todas do multiverso, e seu grande inimigo, o Aniquilador, tentava quebrar aquela conexão para ganhar mais poder. Quando questionado por Sporo de como foi parar na Terra 41, Capitão Cenoura explicou o motivo, mas ao saber do poder e as intenções do Aniquilador, concluiu que precisavam de muito mais super-heróis do que aqueles que ali estavam. Concordando, Sporo cogitou os aliados Cyborg Corps, Wild Seeds, Wetworks, Point Break e mais especialmente a ajuda de Dinocop, que também estava em um sério problema. A Casa dos Heróis caiu em um mundo desolado. Growl acreditava que seu irmão Orion estava morto, mas Kalibak o procurava e só acreditaria naquela ideia quando tivesse seu corpse aterrado nas próprias mãos. Os filhos de Darkseid não eram mortos tão facilmente, mas o mesmo não poderia ser dito para aqueles parademônios e até mesmo seus inimigos, assim dito por Kalibak. No entanto, Batwoman Kiri disse que os super-heróis eram difíceis de liquidar, porém não mais do que os supervilões. Batwoman Kiri decidiu não lutar com os dois, e antes de partir via tubo de explosão, os avisou para irem embora, questionando se eles não sabiam que terra era aquela. Kalibak de repente percebeu onde eles estavam e interrompeu as buscas, dizendo a Growl que eles precisavam sair e que Orion e a Liga da Justiça Encarnada estavam praticamente mortos. Próximo dali, Mary Marvel e Trovão encontraram Dinocop ainda nos destroços. Aparentemente com ferimentos graves, apresentou grande preocupação questionando sobre o paradeiro de Orion e Aquawoman. Os outros queriam descobrir se poderiam encontrar aliados, mas souberam de Trovão que todos eles estavam na Terra 7, costumava chamá-la de casa. A sua realidade natal era sem hipótese para aliados, um mundo morto e entregue aos Gentry. Trovão, certo de que, após o término das missões, todos os outros heróis poderiam retornar para seus respectivos mundos. No entanto, ele tinha como seu lar a Casa dos Heróis, que também foi destruída. Galera, as opções que eles tinham era reconstruir a Casa dos Heróis ou livrar a Terra 7 da Cavaleira. Eram muitos problemas, isso sem contar os danos causados por Darkseid. Além de Orion e Aquawoman, que estavam desaparecidos, o restante do grupo também precisava de ajuda. Na Terra 31, guiado por seu baú de mapas e tomos, Barba Negra alegou ter previsto a chegada de Avery. Após capturá-la, ele acreditava que poderia usar seus poderes para rastrear a fenda do multiverso. Conforme o Barba Negra, os poderes de velocista de Avery eram a chave para ele encontrar a fenda que conectava todos os mundos. Barba Negra sabia onde estava a fenda e queria levar sua tripulação diretamente para o lugar, e antes de revelar onde seria, recebeu um ataque das Amazonas. Sentindo-se ameaçado e visto que não poderia conquistar o que ele chamava de tesouro cósmico, o pirata jogou Avery aos tubarões.
No entanto, Dona Troy a salvou, e logo em seguida, após solta pelo cordão mágico, Avery deu uma mãozinha para as Amazonas. Em um breve segundo, acabou derrubando toda a tripulação, além do próprio Barba Negra. As Amazonas ficaram receosas com a tremenda velocidade de Avery, e após comparada com a equipe dos Titãs daquela terra, elas foram até o baú para pegar o mapa e os tais tomos. Ao abrirem aquele baú, descobriram que estava cheio de histórias em quadrinhos da Liga da Justiça Encarnada. Sim, galera, os tomos na verdade eram HQs e não eram uma mera coincidência. Enquanto isso, o Presidente Superman e a Doutora Multiverso eram elogiados pelo seu cosplay. Eles estavam presos na Terra 33, o que normalmente seria impossível. Devido à membrana fictícia daquele lugar, seus poderes não se manifestavam, mas Superman, conhecendo aquela terra, acreditava que ainda poderia enviar uma mensagem aos outros publicando uma história em quadrinhos. Calvin obteve informações e contatos, caso contrário, eles não conseguiriam sobreviver, e graças ao Brainiac daquela terra, conseguiu um trabalho. Era um roteiro de um filme do Superman falando sobre erros. Eles começaram um relacionamento e se mudaram para um apartamento. Maya estava muito preocupada, pois já havia passado uma semana que eles estavam na Terra 33. Porém, Calvin garantiu que o tempo passava de maneira diferente naquela terra. Enquanto passavam semanas naquele lugar, para seus amigos eram meros dias. Superman lembrou Maya sobre uma coisa e disse que acabaram juntos naquele mundo apenas por um motivo. Ele queria fazer lá a única coisa que acreditava não poder fazer em nenhum outro lugar. E olha só isso, galera. Calvin conheceu um editor da DC Comics chamado Ulrich Saxman. Ele não se incomodou em conhecer personagens de seus próprios quadrinhos e se ofereceu para ajudá-los, afirmando que, com a mágica das HQs, acreditava que tudo fosse possível. Na Terra 26, Batman se juntou ao Zoo Crew, e mesmo após ajudá-los a capturar o felino Faust, no fundo ele estava odiando cada segundo gasto naquele brilhante universo dos desenhos animados. Mais tarde, no Edifício Z, sede da equipe Zou, a pedido de Thomas, eles tentaram se comunicar utilizando o cubo transmissor, que não completava a comunicação com a Casa dos Heróis. Fastback acreditava que o Capitão Cenoura retornaria para ajudá-los, porém, para Yankee Poodle, era certo que Batman ficaria preso em seu mundo por mais tempo. A tripulação estava alegre e fez dele um membro pleno da Zoo Crew. Mas, para alívio de Thomas, Avery aprendeu a usar seus poderes para cruzar as dimensões e chegou na Terra 26 para resgatá-lo. Ela revelou algo sobre as HQs. E, encantada ao se ver como desenho animado ao chegar naquela terra, disse que eles precisavam encontrar o resto da equipe. De volta à Terra 33, onde se passaram 2 meses para Calvin e Maya, eles estavam escrevendo eventos à medida que aconteciam, ou subconscientemente registrando-os. Maya escreveu coisas sobre o Batman que fez Calvin reclamar, colocando que não era típico de Thomas ser tão rude. Ele e Maya discutiram após mostrarem opiniões divergentes, ficando claro que os dois estavam tendo problemas de relacionamento. Algumas semanas depois, eles se separaram e Maya estava em processo de mudança quando recebeu um e-mail de Saxman comentando sobre seu último rascunho. Ele queria que eles deixassem Darkseid vencer. Calvin e Maya se encontraram com Saxman uma semana depois e após exatamente 90 dias desde que chegaram à Terra 33. Saxman argumentou que a vitória de Darkseid era necessário para a história, pois permitia que os heróis pudessem superar dificuldades maiores. Mas Calvin e Maya eram inflexíveis e não aceitaram fazer aquilo. De repente, eles ouviram a voz de Avery e logo em seguida a aparição dela e do Batman. Avery não podia passar pela membrana fictícia, mas acreditava que com a ajuda de Maya, ela poderia puxá-los para fora da Terra 33, os levando direto para a Terra 41, lugar onde o Capitão Cenoura pousou. Eles se aproximaram e, conforme informado por Avery, com a força do pensamento e de mãos dadas, tudo daria certo. Quando, de repente, Ulrich revelou ser na verdade o Darkseid. Ele também caiu na Terra 33 e tinha usado os restos da caixa para se passar por humano. Ele os agarrou e também foi transportado para a Terra 41.
Lá, o esquadrão Nimrod, Wild Seeds e Cyborg Corps estavam lutando contra o Aniquilador, que estava na posse da Fenda. O Aniquilador parecia ter abatido o Esporo enquanto prometia trazer escuridão ao mundo inteiro. Após escutar um tubo de explosão, Capitão Cenoura questionou se o som era boa ou má notícia quando avistou na companhia de Darkseid o restante do grupo que ele acompanhava antes de se perder. Darkseid menosprezava a Liga da Justiça encarnada, dizendo que todos eram patéticos. Não eram compatíveis com a força do Tigre no centro de todas as coisas. Os heróis estavam confiantes de que Darkseid não iria vencer. Eles estavam dispostos a proteger o multiverso a qualquer custo. Darkseid mostrou que nada poderia pará-lo e ordenou que o Aniquilador largasse a ruptura cósmica do multiverso, ou ele seria destruído como muitos antes foram. Enquanto Darkseid e o Aniquilador lutavam pela Fenda, Batman acreditava que a única maneira de garantir a segurança do multiverso era a fechando. Apesar das objeções de Calvin e Avery, Maya agarrou a Fenda, e ela aparentemente desapareceu junto com o Aniquilador. No entanto, Darkseid disse que ela não fechou a ruptura, mas apenas a conteve, e Maya, em lágrimas, disse que eles precisavam deixar Darkseid vencer. Na Terra 7, Orion e Aquaman encontraram os outros e disseram que os Gentry completaram sua máquina do esquecimento. Dinocop disse que eles teriam que destruí-la antes de partir, mas Orion revelou a ele que o mundo inteiro era a máquina do esquecimento. Metais surgiram do solo para atacá-los. A Mão Vazia e a Gentry apareceram, declarando que a Grande Escuridão estava chegando. Sim, a Grande Escuridão tinha chegado e o vazio era sua mão. E é isso, galera. Nessa edição, uma coisa que eu achei legal foi o envolvimento amoroso entre a Doutora Multiverso e o Superman, após seguir o conselho de Thomas na edição anterior, apesar de ter seguido um caminho não tão positivo entre os dois. Teve a abordagem dos quadrinhos, apresentando a própria DC Comics e suas produções em filmes. Comente aí sua opinião sobre essa edição e não esqueça, se você gostou do vídeo, deixe aquele like que vai ajudar muito, e se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar ligado para não perder os próximos vídeos desse arco da Liga da Justiça Encarnada. Então inscreva-se aí, é só clicar nessa bolota aqui, e continue com mais vídeos disponíveis aí na tela final. Eu te agradeço e te vejo na próxima!